Quero saudar todos e dizer de um encontro maravilhoso que nós vamos relatar. Que lições podemos extrair do encontro de Nicodemos com Jesus? Esse encontro está relatado no Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 21. São os versículos que relatam esse encontro. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem já de uma certa idade, mas era um príncipe dos judeus, religioso desde o nascimento, um conhecedor da lei. Então era um religioso muito importante. Só que os religiosos judeus, a maioria, eles não cria em Jesus. Eles ainda diziam que esperavam o Messias. Mas Nicodemos tinha algumas dúvidas. Nicodemos desejava encontrar com Jesus. Ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E ele sai da sua casa já uma certa hora da noite, às escondidas, e vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega, é interessante que Nicodemos quer fazer uma médiazinha com Jesus. Ele vai logo elogiando Jesus. E ele diz: Rabi, eu sei que tu és mestre em Israel. Todo mundo diz. E ninguém faz os sinais, os milagres que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus, ele não é enganado de modo algum e ele não massageia ego de ninguém. Ele vai logo no ponto fraco de Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos toma um susto. Nascer de novo, Rabi? Eu já sou um homem velho. Porventura eu vou entrar no ventre de minha mãe e nascer novamente como uma criança, um bebezinho? Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre, conhecedor da lei, de tantos conhecimentos, e tu acha que é possível isso, nascer, voltar ao ventre de tua mãe? Eu estou dizendo do novo nascimento, da água e do Espírito. É o novo nascimento espiritual, não é natural, não é biológico. Nicodemos pensou logo no nascimento biológico. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Nicodemos queria discernir algo espiritual com algo natural. Não se dá, não acontece. Ele não entendia. Ele ainda não tinha a compreensão da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Por isso que ele confundiu o novo nascimento com o nascimento natural. E Jesus disse: olha, Nicodemos, o vento, ele vem de um lugar, vai para outro, mas ninguém sabe de onde de verdade ele veio e para onde ele vai. Assim também é quem é nascido da água e do Espírito de Deus. Então não se compreende, Nicodemos, com explicação, conhecimento natural, e se discerne espiritualmente. Jesus fez uma ironia: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas, daquilo que eu estou falando, do vento, fazendo como. Então, Nicodemos, eu quero dizer para você que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Nicodemos ficou pensativo e Jesus disse assim: Nicodemos, eu falo do que eu sei, por experiência própria. E eu também testifico, Nicodemos, de Deus, de meu Pai, porque eu vejo Ele. Eu nasci dele, eu faço parte dele. Então eu falo e testifico do que eu vejo, do que eu presenciei. Não falo daquilo que ouvi dizer, mas é por experiência própria. E Jesus começa dizendo: olha, eu vou lhe falar algo, Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus ali prenunciava a sua morte. Ele dizia: olha, Nicodemos, lá no deserto, quando Moisés e o povo estava peregrinando, para chegar à terra prometida, a Canaã, que ia manar leite e mel, o que aconteceu? Eles desobedeceram meu pai, eles pecaram contra meu pai, contra Deus. E meu pai mandou serpentes para picar os desobedientes. E aí a serpente, as cobras começaram a picar no deserto. E aí eles clamaram ao meu pai, clamaram a Moisés, para Moisés fazer alguma coisa. E Moisés clamou ao meu pai, a Deus. E meu pai disse para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal e coloque no alto, no local mais elevado. E todas as pessoas, não vou mandar as cobras irem embora, não, elas vão permanecer, mas todas as pessoas que estão em pecado, ao ser picadas pela serpente, elas devem correr em direção à serpente de metal, e quando elas olharem para a serpente, elas ficarão curadas. Aquela serpente já era um protótipo de Jesus. Prenunciava, assim como a serpente estava no alto, assim o Filho do Homem, Jesus, seria levantado na cruz. E ao ser levantado na cruz, ele atrairia a muitos. E ele estaria ali para curar a alma, curar o espírito e proporcionar salvação. E através do novo nascimento, a pessoa olhando para ele, crendo nele, recebendo ele como Salvador, nascendo de novo para ter vida eterna com Deus. Jesus ainda diz, na palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira, através do evangelista João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou as pessoas, o mundo aí são as pessoas, de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, e todos aqueles que creem nele não venha a perecer, a ter uma segunda morte. Segunda morte é a morte espiritual, não a morte do corpo físico, mas a morte espiritual. Não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Agora, amigo, amiga,
Que lições nós podemos tirar desse encontro maravilhoso de Nicodemos com Jesus? Primeira lição, que todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal verdadeiro com Jesus. Por que essa lição? Porque Nicodemos era um homem religioso, conhecedor da Torá, das leis, homem que era o príncipe dos religiosos de Israel, mas não conhecia a Jesus, não tinha tido encontro com ele. Então, nascer em um lar religioso, apenas obedecer tradições, não leva ninguém aos pés de Jesus, ninguém a ter um encontro com Jesus. Então, Nicodemos já estava velho na religião, mas não tinha Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Não conhecia Jesus, conhecia as letras, mas não conhecia o Jesus das Escrituras. Agora, que outra lição nós podemos tirar? Que a religiosidade não é condição nenhuma para a obtenção da vida eterna. Porque os religiosos levaram Jesus à cruz? Não criam nele. Inclusive até os seus irmãos biológicos, carnal, dizer, filhos da sua mãe, a Bíblia diz que eles não criam em Jesus. Eles até disseram, olha, vai lá para outra terra, porque o profeta não é bem quisto na sua terra, não faz milagres em sua terra. Mostre para o povo, né, quem tu és, né? Então vai viajar, vai mostrar. Eles quiseram dizer isto. Então a religiosidade não salva, não traz vida eterna, mas é Jesus, como diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra lição: Deus não se deixa enganar. Deus não massageia ego de ninguém. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus o enviou. Precisa crer, né? E não é apenas com aparência, mas é com prática espiritual. Não é com espírito de engano, mas é conhecer o verdadeiro Deus, a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta. A Bíblia diz que no próprio encontro de Nicodemos, Jesus diz que é preciso aproximar da luz, porque quem está na verdade deve vir para a luz, porque as suas obras serão manifestas. Então, se você considera que está na verdade, venha para a luz. Jesus é a luz, e na luz, em Jesus, suas obras vão ser manifestas, se são obras de salvação ou apenas obras de religião. Que preciso que todos, outra lição, é que precisamos conhecer as Escrituras Sagradas e colocá-las em práticas em nossas vidas. Nicodemos conhecia, mas não colocou em prática em sua vida, porque ele nem conhecia, e não só ele, mas os religiosos da época, não colocou Jesus nas suas vidas, graças, né, ao desejo de Nicodemo. Mesmo assim, Nicodemo tinha um desejo de ter encontro com Jesus. Claro que aí Nicodemos teve esse encontro. Nicodemos pôde experimentar esse novo nascimento.
ele, ainda nos seus últimos anos de vida, ele pôde servir a esse Deus Todo-Poderoso e ser verdadeiramente um filho de Deus. Que você pense, que você coloque em prática as lições advindas desse encontro magnífico de Nicodemos com Jesus. Que Deus te abençoe. Que se você gostou, dê um like. E se você ainda não é um inscrito, não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares e conheça um pouquinho mais das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.